Olá, sejam bem-vindos ao Direito em Tópicos, o canal do YouTube com aulas de direito grátis. A gente está no módulo 4 de Direito Penal, parte geral, onde nessa aula a gente vai estudar a quarta e última parte, sobre o tópico ilicitude, onde a gente vai abordar o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de direito. Só que antes de começar, relembrando, quem não se inscreveu, se inscreva no canal, compartilha com os colegas, participa aí, gente, dá um incentivo para o nosso canal para a gente manter ele ativo, E qualquer dúvida lá, consulte os links da descrição do vídeo do canal, que a gente tem livros publicados lá, das aulas que a gente tem publicado aqui no canal. E também dê acesse lá nosso site direitoemtópicos.com para maiores informações. Então vamos lá concluir essa parte de ilicitude. A gente vai começar com o tópico estrito cumprimento do dever legal. Bem, o estrito cumprimento do dever legal está previsto lá na legislação brasileira, no artigo 23, inciso 3º do Código Penal, que elenca no artigo 23, a excludente de ilicitude. Bem, para que haja incidência dessa excludente, é necessário que haja, primeiramente, o quê? Um dever legal imposto ao agente. Tem que ter uma previsão na lei, que, de modo geral, é atribuído aqui a agentes que compõem a administração pública. Juarez Cirino dos Santos, ele explica o seguinte: o estrito cumprimento do dever legal compreende os deveres de intervenção do funcionário na esfera privada para assegurar o cumprimento da lei ou de ordens superiores da administração pública, que podem determinar a realização justificada dos tipos penais, como coação, privação de liberdade, violação do domicílio, lesão corporal, etc. Isso aí tudo dentro de um trâmite legal previsto em lei, as atribuições hierárquicas dentro da administração pública e nesse ponto em geral. Bem, por outro lado, o estrito cumprimento do dever legal também traz uma ideia, de cumprimento do dever nos estritos termos legais, de acordo com o que está escrito na lei, não sendo aqui, então, permitido ultrapassar esses limites. Um exemplo que a doutrina nos traz é em relação ao oficial de justiça, por exemplo, que no cumprimento de um mandato de busca e apreensão, de um bem a ser penhorado, por exemplo, uma TV, aí no momento oportuno, ele, por conta dele, do próprio oficial de justiça, ele não leva a TV, leva outro aparelho lá, uma geladeira, sei lá, de valor equivalente, para tentar satisfazer o mandato. Nesse caso aqui, o que a doutrina nos traz? Há uma violação desses limites estritos, porque a determinação hierárquica lá da administração pública, o chefe dele, o responsável, o juiz e tal, ele determinou que fosse levado à televisão, não uma geladeira, por exemplo. Então aqui ele não estaria amparado pela excludente de ilicitude, porque ele não seguiu estritamente esses trâmites legais do que lhe competia. Outra observação também, agora é trazida pela jurisprudência, é no sentido de uma ação policial em que o agente ele atira pelas costas de um suspeito, que o suspeito tenta se evadir de uma abordagem policial. Aí lá no entendimento está assim: não age ao abrigo da excludente de estrito cumprimento do dever legal o policial que, a título de fazer averiguação, atira na vítima pelas costas quando esta, temerosa de uma possível detenção, se afasta a correr. Lá no Estatuto da Criança e Adolescente, tem uma conduta permitida aos responsáveis, no sentido de quê? De aplicar castigo, mas de forma moderada, óbvio, tanto os físicos quanto de constrangimentos, mas com o fim de aplicar uma correção disciplinar e educacional limitadas a singelos atos de correção, obviamente, Não pode haver tortura nem nada. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse dispositivo legal lá do Estatuto da Criança e Adolescente, da legislação brasileira, só para a gente entender melhor o que são esses limites. Lá no artigo 18A, ele prevê o seguinte: a criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como forma de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto pelos pais, pelos integrantes da família aplicada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos executores de medida socioeducativa ou qualquer outra pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los e protegê-los. Aí no parágrafo único, ele vem explicando o que seriam esses castigos, etc. Ele vem lá: para fins dessa lei, consideram-se castigos físicos: ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com uso de força física sobre a criança ou adolescente que resulte em quê? Aí tem que resultar nesses dois aspectos aqui: um sofrimento físico ou lesão, e o tratamento cruel ou degradante, que seria o quê? Uma conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou adolescente que caracteriza com o quê? Humilhe, ameace gravemente ou ridicularize. Para Zaffaroni e Pierangeli, não basta que a conduta se caracterize uma tipicidade penal. Ela deve aqui estar presente também uma adequação da conduta ao viés abstrato da lei penal. Ou seja, a tipicidade ela é reconhecida num caráter formal legal, trazendo assim, uma ideia de tipicidade penal num sentido de uma tipicidade conglobante,
abrangendo tanto o seu caráter material quanto o seu caráter formal e a antinormatividade, né? Enfim, a tipicidade concordante ela deve ser reconhecida para a aplicação dessa exclusão de ilicitude, pois entre a análise da tipicidade material e formal, a gente tem a necessidade de aferição quanto à antinormatividade da lei também. Dessa forma, a análise do estrito cumprimento do dever legal deve ser vista, gente, sob o prisma da tipicidade penal. O exercício regular de direito. Bem, também previsto lá no artigo 23, no inciso 3º, né, do Código Penal Brasileiro, ele possui elementos bem claros em relação ao direito. Para Paulo José da Costa Júnior, ele diz o seguinte: o conceito de direito, né, nesse termo, né, empregado pelo inciso 3º do artigo 23, compreende todos os tipos de direito subjetivo, pertençam eles a este ou aquele ramo do ordenamento jurídico, de direito penal, de outro ramo do direito público ou privado, podendo ainda tratar-se de norma codificada ou consuetudinária, ou seja, não está adstrito ao direito penal exclusivamente, né? Esse direito, o exercício regular de direito, ele pode estar previsto também no direito privado. No exemplo da ação corretiva dos pais, lá que a gente falou sobre o ECA, né, o Estatuto da Criança e Adolescente, em relação a seus filhos, né, Assis Toledo ele tem um posicionamento no sentido de não se tratar de estrito cumprimento do dever legal, nesse caso. Ele entende que ali se trata de um exercício regular de direito. Além disso, gente, as práticas esportivas violentas são exemplos clássicos, né, dessa excludente ilicitude, como um exemplo aqui o MMA, né, o boxe. Pois essas ações violentas, né, elas são inerentes à própria atividade esportiva. No futebol, por exemplo, a falta que é cometida ali no âmbito privado, no dia a dia, você machucar alguém, né, seria caracterizar uma lesão corporal. Lá faz parte do jogo, né, desde que não seja uma coisa maldosa em si, né. Bem, em relação ao limite da ilicitude, também nesse caso aqui, a gente tem os ensinamentos de César Roberto Bittencourt. Para finalizar a aula aqui, para a gente ver o ensinamento dele. O limite da ilicitude, né, ele termina necessariamente onde começa o abuso, posto que aí o direito deixa de ser exercido regularmente para mostrar-se o que é abusivo, caracterizando sua ilicitude. Ou seja, aqui o que ele quer dizer é que o exercício regular de direito, ele é regular enquanto você não abusa do direito, né? Enquanto você estiver dentro da lei, do que é algo permissivo legal, você está dentro da excludente ilicitude. Passando, extrapolando disso, você não pode mais ser abarcado por essa excludente ilicitude. Assim, a gente fecha essa aula de Direito Penal parte geral, gente, onde a gente conclui aqui o tópico ilicitude, onde estudamos o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de direito. Na próxima aula a gente vai iniciar o tópico culpabilidade, lá com seus conceitos, definições, né? E a gente vai abordar a culpabilidade para fechar essa ideia de teoria geral do crime no todo, beleza? Então a gente vai ficar por aqui e eu aguardo você para a próxima aula.